Se prepare porque vem muita coisa boa por aí. A reconstrução do Jesus histórico parte de uma necessidade de se diferenciar o Jesus da história que supostamente eles acreditam que é aquele Jesus que existiu por trás dos evangelhos. Sem qualquer prova, evidência. Ele é resultado apenas de uma imaginação da modernidade, de um grupo que passou a entender a necessidade de se construir uma figura real e procurar por trás dos evangelhos esta figura, sendo que os próprios evangelhos não dão a mínima parecença, o mínimo de evidência de que esta figura possa ter existido. Então, nós vamos tratar disso posteriormente. Então, o Jesus histórico, de acordo com a vasta literatura, ele é uma tentativa de reconstrução de um Jesus que não foi provado. Conseguindo entender isso, coloque isso na mente. Professor, o que é Jesus histórico? Jesus histórico é uma ideologia da modernidade, é um pensamento que surgiu e foi sendo abordado sob diferentes métodos, diferentes propostas, como o objetivo de reconstruir o improvável, ou seja, uma figura que sequer eles conseguiram dizer que existiu, porque não houve uma pesquisa para provar que existiu. Ou seja, é uma pesquisa que tem por objetivo apenas dar ênfase sociológica no contexto da Palestina do primeiro século sobre a figura de Jesus. Então, portanto, é a partir das propostas de padres, de cristãos, do iluminismo, não ateus, quero deixar isso claro, não ateus, não agnósticos, são os próprios teólogos do conservadorismo que, fazendo crítica, alta crítica, baixa crítica, sinopticista, vão, de alguma forma, começar a mostrar que não é possível que os Jesus narrados nos evangelhos, ele de fato tenha existido, mesmo quando não se questionasse sua existência. Ou seja, ele não é aquilo que estão falando, porque cada um dá uma versão dele. Então, o que é o Jesus histórico em si? Ele é uma tentativa de se estudar os evangelhos como fontes históricas. O doutor André Chevitarese descreve muito bem isso que nós estamos falando, e eu já venho reiterando isso, está aparecendo aí para você. A crítica e metodologia do Jesus histórico é uma área de estudo interdisciplinar, por isso eu disse, ela dialoga com a sociologia, com a antropologia, com a fenomenologia, com a ciência da religião, só que mais profundamente com a teologia, porque eles não conseguem se desvincular da teologia, tá? Que busca investigar a figura supostamente histórica de Jesus de Nazaré. Então, primeira coisa que você precisa entender aqui, para o doutor André Chevitarese e os demais autores que eu trarei aqui, o Jesus histórico não é Messias, profeta. Ele não é nada, ele é um homem simples do campo, entende? Que ficou revoltado com a opressão do Império Romano e decidiu, então, se rebelar a partir de pregações, de sermões. Segundo eles, ele nasceu em Nazaré, coisa que nenhum autor diz. Porque os autores dizem que ele nasceu em Belém, mas o próprio doutor André Chevitarese, que eu citei, ele afirma que Belém é uma mentira, foi uma invenção teológica para poder dizer que Jesus nasceu em Belém. Mas a Nazaré também é uma invenção teológica. Nem existiu e também está na clara ali uma teologia para que ele fosse chamado de Nazareno. Mas tudo bem, diferenciando das construções teológicas, litúrgicas, dogmáticas pelas tradições cristãs. O que isto aqui quer dizer? Vamos sublinhar. A ideia do Jesus histórico é de que o estudo tem enfoque apenas no aspecto sociológico, de reconstrução da imagem de um Jesus mediante os costumes, a cultura, o ambiente econômico, social e político e religioso, sem sequer se ocupar se os evangelhos dizem alguma coisa sobre ele. Porque os evangelhos, ao mesmo ponto que são analisados desteologicamente, que é o termo que eu gosto de usar, desmitologicamente, os evangelhos, de alguma forma, ainda assim, só apresentam um Jesus. E eles acreditam que foram inventando um monte, ou seja, os autores encobriram algumas coisinhas sobre Jesus e 99,9% eles inventaram. Então, a gente vai ver isso mais adiante, quando eu for falar dos métodos, desafios históricos.
Os textos sobre Jesus foram produzidos por comunidades de fé que já viam sua figura sob uma perspectiva teológica, dificultando a extração de elemento puramente histórico. Isto aqui é o que defende os defensores do Jesus histórico. Para eles, texto de fé, quando nós sabemos que os textos foram produzidos por uma elite romana, por pessoas letradas, pessoas que não estão interessadas absolutamente, gente, de construírem uma teologia sob uma figura tal como Jesus, e sim uma representação. Isso já está provado. A gente não tem que discutir só na cabeça dessa gente, é que comunidades de fé, que já viam sua figura sob uma perspectiva teológica, resolveram inventar que Jesus andou sobre águas, ressuscitou morto, curou cego, curou coxo, curou mudo, ressuscitou morto, transformou água em vinho, multiplicou pães, sem ele ter feito isso. É isso que a pesquisa do Jesus histórico quer que você acredite, que um cara foi transformado em Deus, que os evangelhos foram escritos mentirosamente para poder endeusar uma figura. Mas eu tenho que colocar na tela aquilo que de fato a pesquisa produz, e você quem tem que fazer o julgamento. Aos limites da desmitologização. Limites da desmitologização. Isto foi uma proposta buttiana, ok? Rudolf Bultmann, de desmitologizar os textos. Nós vamos entender por desmitologização dos textos, primeiro, o que eu já venho dizendo, que os textos são mitologias. Eu desmitologizo o mito para construir um mito do mito como uma figura real, ou o mito, segundo a mitologia, ele representa a realidade e transsignifica o fato. Veja que eu estou já mostrando o erro absurdo de método e conceito do Jesus histórico. Porque os grandes mitólogos, entre eles Marcel Détienne, vão atuar de uma maneira de que o mito, ele é um fato que tem a autoridade, entende? De um fato natural. E, portanto, o mito não cria mito. Ele já é um mito. Ele quer representar. Vocês estão conseguindo me entender? O mito, ele quer a representação. Eu não posso inventar um Jesus para representar um Jesus. Então, aqui, senhores críticos da teoria flaviana, eu já estou ensinando para vocês. A mitologia ou a desmitologia não tem por objetivo reduzir o mito. Tem por objetivo explicar o mito. Você é membro ou inscrito aqui do canal Alessandro Moreno? Então conheça o meu portal, o Gabd, uma plataforma exclusiva de desenvolvimento acadêmico, estudantil e para pesquisa em diversas áreas. Quero mostrar para você um curso que eu estou disponibilizando por apenas R$ 250. Você pode pagar em 10 vezes no cartão. São 9 videoaulas mais módulo e certificado. Vem para cá, vou mostrar para você agora o que você está perdendo. É este curso aqui que está disponível, inclusive para os membros assinantes. Se você é membro assinante, você tem direito a escolher, dependendo da sua modalidade, 2 cursos. Neste trabalho, queremos aprofundar o tema da justiça social a partir do livro do profeta Amós. São 9 videoaulas com um conteúdo super especial, análise intertextual, exegética, histórico-social. Você vai compreender como poucos o Antigo Testamento a partir de uma perspectiva dos profetas da elite. Tá esperando o quê? Por apenas R$ 250, 10 vezes no cartão. Você pode também parcelar pelo Mercado Pago ou, se quiser, no Pix, eu dou um descontaço para você. Entre em contato comigo, o link vai estar aí na descrição, beleza?